E aí, estou gravando mais um podcast aqui para vocês, hoje para contar sobre a realidade de procurar emprego no Brasil para quem tem estudo. Muito provavelmente esse podcast vai ter poucas visualizações, como os outros que eu posto, porque novamente eu vou abordar e vou falar sobre algo que poucas pessoas falam, que poucas pessoas abordam, expressam, né? E infelizmente a maioria de conteúdo, se quiser viralizar, se quiser ter engajamento, ele tem que ser voltado para a massa, né? E não pode ser algo muito específico, mas o meu canal aqui é sobre expor a realidade aquela realidade que eu vejo, aquela realidade que algumas pessoas compartilham comigo, e é isso. E hoje eu estou aqui para expor mais uma realidade desse país que a gente vive. Procurar emprego para quem não tem indicação, para quem não tem pai rico, pai influente, ou mãe rica, mãe influente, com dinheiro, porque quando os pais têm dinheiro e têm o poder de indicação, ou quando se tem algum parente ou alguém que pode indicar, é sempre mais fácil, mas o podcast aqui é para abordar sobre a realidade de pessoas comuns, igual eu, igual provavelmente você que está me ouvindo agora neste exato momento. E é isso. É para compartilhar nossa realidade. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a verdade aqui com vocês nua e crua de como foi os meus processos seletivos para conseguir um trabalho. E bom, eu entreguei diversos currículos, né? E eu não necessariamente preciso trabalhar, porque eu tenho outros meios de tirar a minha renda. Mas eu quero trabalhar, porque eu quero crescer profissionalmente, porque eu quero uma oportunidade dentro da área que eu estudei, porque talvez futuramente, por exemplo, eu pretendo talvez dar aula, porque eu estudo bastante. Então vai que um dia eu queira ser professor acadêmico, né, de universidade, eu preciso de uma experiência. Só que é aí que tá, cara. É aí que tá o ponto. Lá vai eu procurar trabalho, né? E estágio. Primeiro vou fazer entrevista. Beleza, ok. E aí, cara, quando você é aquela pessoa que tá furando a bolha, e aí aqui também vai um podcast que serve para quem tá furando a bolha, quando você vem de uma situação de vulnerabilidade social, digamos assim, né, de mais defasado financeiramente, e aí você vai fazer entrevista, você tá furando a bolha, você tá estudando, tá se esforçando. Cara, comigo aconteceu o seguinte, cara, o entrevistador, ele se sentiu, de certo modo, ofendidinho. Foi o que eu reparei, o que eu percebi ali. E assim, eu me lembro da primeira entrevista que eu fiz depois que eu comecei a estudar bastante, né? Aquilo que eu considero bastante dentro da minha realidade, talvez para vocês aí, para você que está me ouvindo não é e tá tudo bem. Mas na época eu estava fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, mais um curso técnico, e eu estava já falando inglês, intermediário, mas estava falando, né? Entendendo ali de certo modo, conseguindo me comunicar e tinha iniciado os estudos da Libras. E fora outros cursos que eu tinha feito. Então, eu sabia executar também aquilo que eu estudei. Então, eu tinha feito curso de Excel, eu sabia mexer no Excel. Power BI, eu sabia mexer no Power BI. Né? Então, eu fui explicar isso pro cara que estava me entrevistando e pasmem. Nem pasmem, né? Infelizmente, o Brasil é o país da inveja. Você não pode
buscar evolução em nada, você tem que ficar parado no lugar, porque senão as pessoas se sentem ofendidas. Já tô acostumado com isso, né? Que inclusive, para quem não sabe aí, só pelo fato de estar estudando, eu sofri bastante perseguição no meu último emprego. Eu era até zoado. Imagina você ser zoado dentro do trabalho por você ser bom funcionário. Imagina você ser zoado dentro do trabalho por você estudar muito, né? Isso para não especificar aqui tudo que aconteceu. Mas enfim, vamos prosseguir aí no foco. E aí, cara, o cara se sentiu ofendidinho, como eu estava dizendo, e eu percebi. Por quê, cara? A entrevista, quando ela acontece, é pro entrevistador saber sobre o entrevistado, né? Ou seja, sobre mim ali naquele momento. Mas, nesse caso, isso não aconteceu, né? Quando ele começou a ler ali no meu currículo que eu estudava, né? O que eu estava fazendo. E assim, as faculdades que eu estava fazendo eram Unisquina. Porque, infelizmente, eu poderia ter estudado em uma faculdade melhor, mas eu não fui porque ou eu trabalhava ou eu pegava um ônibus para estudar à noite e tinha que largar o meu trabalho. Naquela época, largar o meu trabalho não era uma opção, tá? Mas lembrando que hoje em dia eu faço alguns trabalhos freelancer e faço alguns tipos de trabalhos que pessoas que formaram em universidades melhores do que eu não conseguem fazer, ok? Então vai do esforço de cada um. Infelizmente, naquela época eu fiz de acordo com as minhas condições. Mas, ainda assim, era um fato, né, inusitado. Uma pessoa de origem mais humilde, que estava ali procurando um estágio, naquela época, né, estava fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, um curso técnico, aprendendo inglês, sabia falar inglês de certo modo, estava estudando Libras e etc. E tinha diversos outros cursos e sabia executar aquilo que era solicitado, né? Enfim. E aí, cara, o cara começou a falar dele. A partir do momento que ele leu o meu currículo, né, que ele me fez algumas perguntas ali, ele começou a falar dele. Teve uma época, isso ele, né, falando, teve uma época que eu tava estudando desse jeito também, e eu estudei até mais, eu fazia teologia, aí não sei o que, aí eu falo inglês também, aí eu não sei o que também, aí eu faculdade também, e eu tipo assim, pô, velho, eu acho que era pro cara tá perguntando sobre mim e conversando comigo, né? Mas parece que ele tá sentindo que eu sou um inimigo, né? E dito e feito, eu não passei na entrevista, né? Eu fui reprovado sem explicação do porquê. Me esforcei ao máximo, embora eu não falei quase nada, porque, né, vocês sabem, ele apresentou o portfólio dele pra mim. Chegou um momento, eu tô falando sério pra vocês, tá? Chegou um momento que eu tive a impressão que era eu que era o entrevistador. Eu pensei, será que é eu que sou o coordenador aqui da empresa? E o papel inverteu, já mal entrei, já fui promovido a diretor sênior, porque, né, é para vocês verem o puro suquinho desse país. E aí, cara, eu fui fazer outras entrevistas e nas outras entrevistas foi extremamente parecido, cara. E aí eu desanimei de verdade, eu pensei, caramba, nem nessas horas a gente escapa do puro suquinho do brasileiro médio. Porque geralmente essas pessoas que entrevistam, que estão em cargos grandes, não são todas, mas é uma parte boa ali, né? Porque o nosso país é tudo fechadinho, a favor, amizade, etc. Mas geralmente boa parte dessas pessoas são pessoas medianas ou abaixo do mediano, são pessoas com pouquíssima capacidade. E aí é outra coisa que eu me questiono, por exemplo, como que uma pessoa
que se você pegar e avaliar algumas vezes, né, não sempre, mas algumas vezes, ela tem menos capacidade do que eu. Como que ela vai enxergar minha total capacidade se a compreensão dela está abaixo da minha? Então, muitas vezes, quando eu fui participar de alguns processos seletivos, eu tive essa impressão, né? E assim, cara, isso acontece também quando aconteceu também quando eu fui fazer entrevista para serviços braçais. Fui ali fazer um processo seletivo para operador de produção, para trabalhar ali no tão famigerado chão de fábrica. E nesse processo que eu fui fazer a entrevista ali, as pessoas, elas olhavam que eu tinha estudo e eu era reprovado por ter estudo. Eu fui reprovado em alguns processos seletivos de trabalhos braçais por ter estudo. Mas aí, na hora que eu ia fazer entrevista onde que pedia o estudo, eu não passava, né? Porque eu não tinha indicação, porque o entrevistador se sentia ofendidinho. E na hora que eu ia fazer processo seletivo para trabalho braçal, eu também não conseguia, mesmo tendo experiência. E sabe o que eu fiz para conseguir o trabalho onde eu estou atualmente? Eu tive que mentir. Não mentir, né? Eu omiti o fato de que eu estudava, de que eu estudo e sou formado, né? Hoje eu já sou formado. Então, eu omiti o fato de que eu falo inglês, eu omiti o fato de que eu falo Libras, eu omiti o fato de que eu estou estudando espanhol, omiti o fato de que eu estou estudando italiano, porque, infelizmente, as pessoas... Isso é triste, tá? Mas eu vou falar pra vocês o que eu percebi aqui na minha região. Às vezes a região de vocês é diferente. Mas eu percebi que as empresas... Não as empresas, né? As empresas merecem ser respeitadas. Mas parte das pessoas que estão dentro da empresa, elas querem a mediocridade. Elas não querem concorrência. Elas não querem pessoas que supostamente irão removê-las da mamata, né? Do salário razoável, porque ela não é lá grandes coisas, né? Mas elas não querem pessoas que podem ser uma pedra no caminho. Elas julgam assim, não que vá ser. Quando eu quero entrar numa empresa, eu não quero o lugar de ninguém, gente. Entendeu? Eu quero simplesmente entrar, fazer o meu trabalho, ir embora. Ninguém encher o meu saco, porque eu não ligo de ser cobrado. Pode me cobrar à vontade. Agora, falta de educação e, né? Já é mais complicado de tolerar, ganhando um salário mais baixo, tem que ser realista. Mas, assim, eu só quero entrar ali e fazer meu trabalho. Pode me cobrar, pode me questionar, mas só é isso, cara. Eu não quero o lugar de ninguém. Eu acredito que as pessoas não querem também. Igual, por exemplo, eu tenho colegas que são pessoas extremamente estudadas, pessoas extremamente capacitadas, que sabem fazer, sabem executar, tem técnica, tem hard skill, tem soft skill. E assim, são pessoas injustiçadas no mercado de trabalho por não ter indicação, novamente, pelo entrevistador algumas vezes se sentir ofendidinho, né? Porque quando você está procurando evolução, parece que você está afrontando as pessoas, tá? Falo pra vocês a verdade, cara. Parece que quando você está evoluindo, quando você está buscando melhoria para sua vida de qualquer forma que seja, para algumas pessoas você está declarando guerra. Você nem sabe que aquela pessoa quer te ver morto. Eu nem poderia falar isso. Quer te ver desvivido, quer te ver assim no fundo do poço. Na sua cabeça você não sabe, mas tem gente que quer, pelo fato de você estar procurando melhoria na sua vida, por esse simples desejo, né? E ainda que a pessoa não corra atrás, e ainda que a pessoa não se esforce, ela se incomoda, porque ela não se esforça, ela não corre atrás, e ela também não quer que você se esforce, não quer que você vá atrás, não quer que você tenha resultado, tá? Tô jogando fatos aqui. Eu estou falando da realidade aqui, entendeu? Então, é isso, cara. Eu espero fielmente que melhore, tá? Eu não sou contra indicação,
Mas desde que sejam pessoas com capacidade. O que a gente vê, eu sei que vocês enxergam isso. Boa parte das empresas aí que você entra, você vê que tem um tanto de pessoas sem capacidade. E aí tem gente que vai lá naquela rede social azulzinha lá, né? Que parece que é uma rede social formada por grande parte psicopatas, né? Que você entra lá e aí a pessoa tá lá. Não, porque às vezes a pessoa não tem hard skill, mas a pessoa tem soft skill. E aí você olha e pensa, tá aí uma pessoa que não tem hard skill nem soft skill, mas está postando isso para, de certa forma, ela e outras pessoas verem o post dela, amaciar o ego diante de sua incapacidade técnica e incapacidade de lidar com as pessoas no dia a dia. Porque geralmente as pessoas que mais fazem aquelas postagens bonitinhas, aquelas postagens de como as coisas são e ditando regras naquela rede social que começa com L, vocês sabem qual, são pessoas ignorantes no dia a dia, que olham com desprezo para pessoas que estão em cargos inferiores e são pessoas medíocres, tem que falar a verdade, tá? Então, mas é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui e até a próxima.